De volta já aqui com Bem Assim, e olha só, você deve ter visto, né, nos últimos dias, muito provavelmente, um vídeo, né, que ficou rodando aí pelas redes sociais sobre o caso da expulsão de uma transexual de um shopping localizado na parte alta aqui de Maceió. E aí, para esclarecer a situação, para esclarecer também os direitos dessa comunidade, nós convidamos aqui a vítima da situação, né, a cabeleireira Lana Ellen e a advogada Anne Carolina Fidelis, para a gente conversar e esclarecer alguns pontos. Muito bom dia, meninas. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Obrigado. Obrigada pela presença de vocês. Anne, vou começar com Lana. Eu queria que você explicasse, Lana, para a gente o que foi que aconteceu naquele dia. Foi só um momento que eu fui... Um momento de me distrair no shopping, né? Passear, dar uma volta. Sim. Onde eu precisei ir ao banheiro. E ao me encaminhar ao banheiro, o segurança alegou que eu não poderia estar usando o banheiro feminino por causa de eu ser uma travesti, uma mulher trans. Que ele alegou que uma cliente teria se incomodado porque ela ia se sentir constrangida. Então você nem chegou a entrar, não, né? Eu estava na porta, já praticamente para usar o banheiro. Aí ele veio naqueles patinetes eletrônicos e me abordou, alegando que eu não poderia usar o banheiro feminino. Perguntei novamente o porquê, mas aí quando eu perguntei de novo, eu já estava filmando, gravando já as imagens. Pra mim não ficar só nas minhas palavras, me deu uma prova, né? Sim. Porque eu fui dar uma volta sozinha, fui andar, fui distrair a cabeça um pouco. Certo. E aí, como é que se deu toda aquela situação que a gente acabou vendo em algumas imagens, né? Você realmente foi tirada, né, do banheiro, você realmente foi tirada da mesa, como é que foi tudo isso? Por causa da minha revolta, eu me revoltei. Sim. Porque eu nunca tinha sido discriminado, nunca passei por um constrangimento de eu não poder usar um toalete, um banheiro. Aí, automaticamente, com a minha revolta, foi quando eu perdi a cabeça e ali mesmo eu comecei a gravar e filmar. Você saiu, né, do corredor do banheiro? Foi acompanhando ele, porque na hora que eu perguntei de novo, ele não quis mais dar satisfação e mostrando a imagem dele para ter uma prova do que ele tinha feito e ainda estava no banheiro. Do banheiro até o corredor, eu filmei ele, porque ele tinha me abordado. Aí eu comecei a minha manifestação, a minha revolta, porque eu não podia usar banheiro, porque se eu não usasse o feminino, eu não ia usar o masculino. Sim. Não tem como eu usar o banheiro masculino, não tem nem lógica. Aí foi quando eu comecei a chamar a atenção. Só que parece que também ninguém estava dando ouvido ao que eu estava falando, aí praticamente a praça de alimentação fica perto. Lado, né? Perto daí. Aí foi quando eu fui me manifestar na praça de alimentação. Que aí na revolta eu automaticamente subi em cima da mesa. No calor do momento. No calor da emoção, fui ver, já estava lá em cima da mesa. Aí, mesmo assim, muitas pessoas deram atenção, muitas não. Os seguranças me arrancaram lá de cima, me puxaram brutalmente. Não conversaram comigo, em nenhum momento nenhum tentaram me acalmar, simplesmente só me levaram à força. Onde algumas clientes que eu conheci depois, clientes do shopping que eu conheci depois, conheci na manifestação depois no outro dia. No dia, elas foram tentar me defender, mas os seguranças também não deixaram elas chegarem perto de mim. E eu fiquei só lá na doca. Eu fiquei só, porque eles me levaram para um lugar chamado doca, uns 4 seguranças, uns 2 bombeiros, uma segurança feminina. Chamaram a viatura da polícia, contaram a versão deles para a viatura da polícia. Aí os senhores policiais vieram perguntar como estava meu documento. Eu relatei que meu documento ainda está na parte masculina, mas eu conheço o direito do nome social, que toda trans pode se identificar como ela, como a gente, né? Como eu me vejo. Aí os senhores policiais, não sei se é porque eles não têm conhecimento, ou não sei, não entendo o que aconteceu, que eles queriam que eu falasse meu nome masculino, que eu fosse tratada como... Tanto que eles falaram que eu não tinha o direito de usar o banheiro feminino. Sim. Aí foi quando ele me perguntou de novo meu nome, eu falei, meu nome é Lana. Aí ele falou que como eu estava desobedecendo e estava com um desacato porque eu estava exaltada, mas em momento nenhum desacatei. Aí eu fui algemada, eu fui revistada
né, por policiais masculinos. Passaram a mão em mim, olharam a minha bolsa, não deixaram eu se comunicar com familiares, nem nada, nem deixaram testemunhas que me apoiaram na praça estar junto comigo. Me algemaram, me revistaram, me colocaram no camburão e eu fui para a delegacia algemada. Na delegacia fiquei em cela também com homens. Ouviram seguranças do shopping e fizeram um BO contra a minha pessoa de desacato e desobediência. Né? Em momento nenhum teve desacato. A única coisa foi porque eu não quis falar o meu nome, Sim. que estava no meu documento. Eu simplesmente falei meu nome social, um nome que eu me conheço pelo meu nome feminino. Sim. Aí, nesse calor aí que aconteceu, assinei o BO, né, porque eu tá sozinha, não conhecer nada, não conhecer o que estava me defendendo, o que não estava. Isso, terminando de fazer o processo, que eu ia ser liberada da delegacia, eu falei, agora, já que já fez a parte onde eu estava sendo praticamente a vilã, eu quis fazer o BO do acontecido, o meu boletim de ocorrência contra o shopping, que automaticamente eu já fiz na mesma da hora do fato. Certo. Eu sei que é até uma pergunta redundante, mas como é que você se sentiu nesse dia? Revoltada. Revoltada, constrangedor. Constrangedor. Eu nunca tinha passado por isso, não. Foi a primeira vez. E algumas pessoas apoiaram você, né? Inclusive tem vídeos de uma criança. Tem, eu sou fã desse menino aí. Menininho, Ele foi revoltante. Foi revoltante. Na hora eu fiquei meio assim, meio perdida, depois que veio cair na ficha. Sim. Depois que eu parei um pouco assim e falei assim, meu Deus, nossa, nunca passei por isso. Sabe? Aí depois eu fui ver em redes sociais relato de outras que também passaram por isso, que no meu caso não foi o primeiro. Sim. Entendeu? No caso, acho que o seu foi o primeiro caso que tomou uma divulgação, né, mais ampla. Mas você não foi a primeira vítima. Não. Já vi outros casos, de shoppings também, em outros estados do Brasil. E aí, no dia seguinte, você recebeu um carinho, né? Você foi bastante abraçada por toda a comunidade LGBT+. Foi engraçado, foi assim. Automaticamente, na delegacia, o vídeo já estava repercutindo já em redes sociais. Só que eu, por eu ser uma pessoa assim que nunca fui a minha pegada a essas redes sociais, eu não tinha Instagram, eu nunca fui blogueira, não tenho um canal, não tenho nada dessas coisas, não tinha nada dessas coisas. Uma pessoa normal. Não sou nem muito chegada a ficar pendurada em WhatsApp. Aí começou lá na delegacia. Policiais um falar pro outro que já estava rolando o vídeo da minha pessoa da delegacia. Aí no outro dia eu estava comentando com a minha vizinha. Eu falei, aconteceu isso, estão falando que tá rolando nas redes sociais. Eu achava melhor eu procurar uma advogada. Aí ela me indicou a advogada, a doutora Rayane, junto com o seu esposo, que é um casal. E eu mandei para ela logo cedo, né, no dia seguinte. Falei, doutora, aconteceu isso comigo, expliquei, narrei a situação para ela. Ela falou, segunda-feira entramos em contato com você. A gente vai apurar tudo e eu vou aí pra gente conversar. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Aí a minha vizinha falou assim, porque assim em seguida a mídia já começou a tentar entrar em contato comigo. Sim. Porque foi coisa de horas. Mulher, foi coisa de horas, foi muito rápido. Muito rápido. Que viralizou. Aí falaram, faz um Instagram. Automaticamente fizeram um Instagram que eu ainda nem sei mexer direito. Começou me ligar. São Paulo, advogados, imprensa, sites de jornalismo da internet. Vocês aqui da TV Mar que queriam apurar os fatos também. Aí aconteceu que foi viralizando, aí não deu tempo, se foi segunda-feira, foi no sábado mesmo. A advogada teve que vir ouvir ela junto com o marido dela, para ela ouvir um pouco do relato do que aconteceu, para poder começar a dar entrada da situação. Anne, você é advogada, parece que a desinformação ela tomou conta, né, no caso dessa situação.
É verdade. Tenho que registrar que é lamentável que em pleno século XXI nós estejamos aí falando sobre o acesso a um banheiro. Sim. Por uma pessoa que tem uma identidade de gênero reconhecida pelo direito. Infelizmente, não é um fato novo, já aconteceu em outros estados, como a Alana já muito bem antecipou, e nesses outros estados, nessas outras situações, algumas delas que tiveram repercussão, outras nem tanto, mas nas situações em que nós tivemos contato e conhecimento do que aconteceu posteriormente, houve sim, inclusive, a condenação pela reparação pelos danos morais ocasionados a essa vítima, essa pessoa que foi vítima de discriminação. E é importante pontuar que, para além da reparação civil, recentemente o próprio STF reconheceu que o crime de homofobia, de transfobia, é também equivalente ao próprio crime de racismo. Ou seja, hoje pode-se dizer que na prática já existe também a criminalização desse crime, que é um crime de ódio, é um crime de preconceito. Ou seja, as situações em que existe sim o reconhecimento da existência da homofobia. Aqui no Estado, é importante também pontuar que existem decretos estaduais e até uma lei municipal no sentido de reconhecer também o nome social. E quando nós fazemos o reconhecimento do nome social, nós estamos fazendo também o reconhecimento da identidade de gênero. Ou seja, a forma como a pessoa se reconhece, a sua identidade, seja como homem ou como mulher, mesmo que seja distinta do seu sexo biológico, ela é reconhecida socialmente e juridicamente. E, por analogia, não é muito difícil compreender que, dado esse contexto jurídico, o acesso ao banheiro de acordo com a identidade de gênero, sim, é legal, é justo e é devido, além de ser uma questão, como eu já disse em outros espaços, de bom senso. Sim. Nós estamos falando de uma necessidade fisiológica, nada mais direito básico do que você acessar um banheiro para atender uma necessidade fisiológica. Então, é lamentável que nós estejamos diante de uma situação como essa e, mais uma vez, transmito a minha solidariedade à Alana, que foi vítima desse absurdo. Eu gostei muito que você conseguiu resumir, eu acho, né, toda essa situação. Lamentável é o uso de um banheiro que não deveria, a gente está em 2020, não deveria gerar tanta repercussão, né? Porque assim, às vezes a gente fica, meu Deus, mas por que tudo isso? Por causa de um uso de um banheiro e que é um direito. Mas eu acho que teve essa repercussão, porque já houve outros fatos. Sim. E os outros fatos ficou que abafado. Foi aonde que a gente estava conversando com a doutora, que nem ela estava comentando comigo, que agora, quem sabe, não saia do papel a lei. Isso, porque existe no STF, em tramitação, um processo com objeto específico sobre essa questão do uso dos banheiros. E este fato, que acabou tendo uma repercussão nacional, tem feito com que várias entidades, inclusive a própria Associação de Pessoas Trans no Brasil, cobre o STF no sentido de definir especificamente essa questão do uso do banheiro. Sim. Então, eu acredito que a repercussão ela é importante neste sentido, primeiro, para que a ignorância, que certamente é um dos fatores que faz com que as pessoas não entendam essa situação e acabem reproduzindo preconceitos, ela sirva também de forma didática, para que as pessoas aprendam que é um direito e, ao mesmo tempo, para que as instituições jurídicas, estatais e os serviços públicos também lidem com essa situação de forma adequada à própria legislação. A própria segurança pública, ao lidar com uma situação como essa, entenda que existe no nosso estado, inclusive, um decreto estadual que diz que o nome social ele deve ser respeitado, para que não aconteça como aconteceu com ela, de haver um não reconhecimento desse nome, de ser colocada numa cela junto com outros homens. E é importante também pontuar, e eu gosto de pontuar também, que não existe, além de nenhum respaldo jurídico, nenhum respaldo fático para justificar esse obstáculo que foi colocado. Sim. Algumas mulheres, alguns homens também, ao se manifestar sobre essa situação, falam como se fosse uma questão de segurança. Isso. Ah, não podemos colocar um homem como se estivéssemos... Não, estamos diante de uma mulher. Os banheiros... Se existe algum medo de algum tipo de exposição, nós sabemos que os banheiros femininos têm espaços privados, então não vai haver o problema de visualizar, já que as pessoas acham que isso é um choque tão grande. E, mais do que qualquer questão,
de segurança, nós temos que pensar que as pessoas trans no Brasil têm uma expectativa de vida que corresponde a metade da expectativa de vida da população em geral, porque são pessoas que são extremamente marginalizadas, destratadas e extremamente assassinadas. O Brasil hoje é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E certamente essa situação ela é extremamente emblemática para mostrar que é o preconceito que mata. Então, que não sejamos reprodutores de preconceitos e de ignorância. Pois é. A gente tem acompanhado que ao longo dos anos, né, a comunidade LGBT+, ela teve muitas conquistas. Você falou que você até então nunca tinha passado por uma situação de preconceito e discriminação, né, Lana? Não, nunca. Como é que foi a sua vida desde que você assumiu a sua identidade de gênero? Ah, foi difícil. Que eu já venho de preconceito desde a infância, né? Por eu me assumir homossexual, mas eu queria ser uma coisa mais dentro de casa, por ter pais nordestinos, assim, daquele tempo antigo ainda, que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Enfrentei muita situação, muita dificuldade, conheci muita coisa errada, porque a gente trans, não só trans, eu digo em GLBT geral. Sim. A gente sofre muito preconceito dentro de casa também, discriminação, desrespeito, pelos familiares não aceitar. Então a gente acaba ficando meio que revoltado, não tendo oportunidade. E é difícil, foi difícil, está sendo difícil, né? É uma luta, todo dia é uma luta, A gente assumir uma opção, a gente assumir uma coisa que a gente quer ser. Sim. É difícil. E é bem por aí, né? Você ser e você sofrer preconceito por você ser quem você é. Exatamente, né? pela sua existência. Pela sua existência. Como se só a sua existência fosse ofensiva. E eu acho que o que a gente precisa, mais que tudo, é empatia. Ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa. Mesmo que qualquer mulher que esteja ouvindo, o homem, acha que é constrangedor estar no banheiro com uma pessoa trans, certamente esse constrangimento é infinitamente menor do que uma pessoa não poder usar um banheiro de acordo com o gênero que ela se identifica. Então, acredito que, mais uma vez, repito, não existe fundamento jurídico, não existe fundamento fático que demonstre que se trataria de uma questão de segurança pública, enfim. E se trata essencialmente de um direito humano, de uma necessidade de empatia e solidariedade. É por isso que a gente registra, a OAB registra desde o princípio por meio da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Diversidade de Gênero e Sexual, de Defesa de Minorias, toda a solidariedade. Tivemos a oportunidade, inclusive, de nos falar já no dia seguinte, eu acredito, né, sobre essa situação, e estamos, sem dúvida, acompanhando o caso e esperando que as instituições públicas e privadas utilizem essa situação como referência para que passem a capacitar os seus agentes públicos e, sobretudo, aquelas pessoas que lidam com pessoas. Para que não se repita uma situação terrível como essa. Era isso que eu queria que a gente falasse, Anne, porque é como você falou, né? É ignorância, a falta de conhecimento, de informação, mas que pode sim ser transmitida, né, para todos os agentes públicos ou privados, não é isso? Exatamente. Basta que seja feita uma atualização jurídica. Se não for por uma questão de empatia, que seja ao menos uma questão de respeito e de atualização, de atendimento à própria legislação vigente. Nada mais do que isso. Então é importante que as pessoas assistam situações como essa, ouçam o relato de pessoas que passam por isso, para que realmente se sensibilizem e não tenham opiniões com base em sensos comuns que, na verdade, representam um verdadeiro preconceito. Então, que essa situação seja realmente referência para que a gente altere essa realidade. Receber esse apoio tão referenciado de pessoas que estudam direito faz toda a diferença, né, Lana? Faz. É porque foi difícil. Sim, claro. A gente imagina, porque eu falo que a gente imagina porque nós não estamos, né, na situação. Então a gente realmente imagina o quanto seja difícil, né? Foi emocionante que no dia seguinte também teve muito apoio
de muitas pessoas que quiseram entrar em contato comigo. E eu não tinha redes sociais nem nada. Sim. Eu agradeço ao Brasil, as pessoas que me deram solidariedade, as pessoas de LGBTs, todos que sofreram, passaram também por isso. As pessoas que me apoiaram, as organizações daqui, Sim. a Anne que me ligou. Assim, tá sendo difícil, mas agradeço a movimentação que teve. Todas as ONGs de LGBTs, a todo mundo. É tanta pessoas, tanta Foram gente tantos, que né? me apoiou, que eu agradeço. Agradeço do fundo do coração. Sim. Muita gente falou coisas horríveis. Ainda tem gente falando que eu tô usando isso pra aparecer. Eu acho assim, que se eu quisesse aparecer, eu teria um canal, ou eu teria um Instagram antigamente. Não é, gente. É dolorido, dói. Sim. Dói. Eu vi um vídeo seu no dia seguinte, na manifestação que teve, né, lá no local onde ocorreu essa situação, e você falava exatamente isso, né, que é preciso que se lute, que é preciso realmente se mostrar, fazer com que as pessoas elas saibam dessa dor que você e tantas outras pessoas sofrem, passam todos os dias, né, Helena? Eu sei que nem a família LGBT, né, do Brasil, ninguém solta a mão de ninguém. E ninguém soltou a minha mão na hora que eu mais precisei, do Brasil, os artistas, todos. Vocês aqui também da TV Mar, que me deram muito apoio. Eu sou muito grata em representar também a voz de quem foi discriminada e não teve coragem. Tô carregando um peso grande. Peso pesado, né? Tô enfrentando muita coisa aí, muito preconceito também, porque eu vi cada relato depois de pessoas que falaram mesmo que trans não deveria usar banheiro feminino, mas é tudo no seu tempo e eu sei que vai tudo se encaixar. Para isso que a doutora me ligou para me dar o apoio, as leis estão amparando também. Isso. E vai ser tudo resolvido. Com certeza, vai sim. Anne, queria que você deixasse sua mensagem para a gente fechar aqui esse momento para o pessoal de casa sobre preconceitos, sobre direitos das pessoas trans. Eu acredito que a mensagem maior é que nós possamos realmente exercitar essa tarefa árdua, mas possível, de se colocar no lugar das pessoas e pensar que nós não estamos lidando essencialmente com uma escolha, mas com uma condição, com uma orientação, e que nós precisamos nos adaptar a essa realidade, porque realmente a sociedade ela é construída de forma machista, preconceituosa, homofóbica, mas o fato é que nós precisamos respeitar porque nós estamos lidando com uma existência e não podemos de forma alguma discriminar uma pessoa por uma condição dela, seja a condição de gênero, condição física, condição racial, enfim. E que não tenhamos mais notícias tristes como essa de discriminação e que Alagoas seja realmente um exemplo de respeito, de igualdade. E que a Alana receba toda a nossa solidariedade e que foi muito importante, sim, o seu protesto, que ela fizesse, de alguma forma, contribuísse para que o cenário nacional alterasse. Porque, em virtude disso que aconteceu, o debate se acendeu pelo Brasil inteiro, inclusive o debate jurídico. E que o direito seja uma forma de possibilitar o acesso à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Então, nós, enquanto OAB, nos colocamos à disposição, mais uma vez, na defesa desse direito, dessa igualdade e, por que não dizer, da própria democracia. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lana, qual é a mensagem que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? A gente precisa parar, sabe, com esse preconceito. Vamos nos desconstruir, né, como a Anne falou. A gente entende que é uma construção que já vem, sabe, de lá de muito tempo. Mas, assim como muita coisa mudou, tudo mudou, gente. Então, que a gente possa se abrir também para aprender, para se desconstruir, que a gente possa ser mais empáticos com todos.
Qual que é a mensagem, Lana, que você deixa? Eu deixo primeiramente meus agradecimentos aos apoios dos brasileiros. E antes de você julgar alguém, aprenda a amar, independente do que ela for. Aprenda a ver ela como um ser humano, não pela sua opção, sua cor, pelo que ela for. Vamos aprender a amar, vamos aprender a respeitar. Eu agradeço muito, 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 muito. E eu tô tão assim ainda, Sim. Aérea, que eu não tenho nem o que falar. Só agradecer. Agradeço muito. Pois é. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer deixar para você aqui, a grande mensagem que eu pensei em deixar para vocês. Vamos amar as pessoas pelo que elas são, vamos respeitar elas do jeito que elas são, tá? Eu acho que o mundo está precisando disso, que a gente viva a nossa vida e que a gente respeite o outro, apenas isso. Meninas, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada por terem vindo esclarecer esse assunto, por ter falado, por ter relatado, né, o que foi que aconteceu lá naquele dia. Acho que nós jornalistas podemos contribuir dessa forma, informando a população, informando, mostrando os fatos, trazendo relatos, para que você possa cada vez mais buscar conhecimento e ser uma pessoa melhor. Muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, de verdade. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho. Tá? A gente está de volta amanhã, já no clima de sextou, né? Amanhã é sextou, vai ter muita coisa boa aqui, vai ter Lifestyle com Lavínia, vai ter Breno Leal com a Agenda Cultural. E é isso, e eu conto com você a partir de 9h30 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Beijo, tchau, tchau. Excelente quinta para você.